Olá, aluno, tudo bem? Aqui é o professor Jonatas. Matéria oficial do segundo bimestre, G8, módulo 2, Origem da Geografia. O senhor Ivan Lazari parte do ponto para explicar esse tema da origem da geografia, um grande país ocidental. E ele começa dizendo que o Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Tá vendo? O que faz dele o quinto maior país do mundo. Então, a título de informação, a Rússia é o maior do mundo com 17 milhões e 75.400 quilômetros. O Canadá com 9 milhões 976, a China com 9 milhões 596, os Estados Unidos com 9 milhões 363 e o Brasil com 8 milhões e meio. Já tem alteração um pouquinho desses números aqui, porque foi feita uma medição mais precisa. Mas só precisamos nesse momento saber que nós estamos incluídos como um país totalmente grande, né, vamos dizer assim, né, até continental, né, porque parece pegar um continente inteiro aí, certo? Aí ele diz assim, ó, a posição geográfica do Brasil define como um país ocidental, ou seja, do meridiano de Greenwich para a esquerda, nós temos oeste, né, pela Rosa dos Ventos. Cadê a Rosa dos Ventos? Ó, nós temos aqui o norte e marcando aqui para cá o oeste de meridiano de Greenwich. Nesse momento não está marcando, mas nós sabemos isso através do mapa mundi que nós vamos ver mais adiante. Bom, a posição geográfica do Brasil define como um país ocidental situado na porção centro-oriental da América do Sul. A melhor maneira de localizar os países com maior precisão nesse continente e no mundo consiste em recorrer às coordenadas geográficas. É o que nós vamos ver aqui nessa aula, latitude e longitude. Esse método para localizar qualquer lugar na superfície terrestre foi desenvolvido ainda na antiguidade pelos gregos. Marca bem isso, hein? Primeiro conceito, então, latitude. A latitude, vai grifar isso aí no seu livro, grife isso aí no seu livro. A latitude corresponde à distância, medida em graus, de um ponto qualquer da superfície terrestre à linha imaginária do Equador. A latitude varia de 0 grau na linha do Equador até 90 graus nos polos norte e sul. Todos os pontos que se situam ao longo de um mesmo paralelo, ou seja, são as linhas que cortam horizontalmente, paralelos têm a mesma latitude, pois estão igual distância do Equador. E então nós estamos aqui, ó, com a linha do Equador cruzando, né, o nosso Brasil na parte norte, né, no extremo norte do país, Roraima e no Amapá, que está cruzando a linha do Equador. Acima nós temos 90 graus e abaixo, ou seja, ou não podemos dizer assim, né, acima ou abaixo, mas ao norte podemos dizer 90 graus e ao sul nós podemos dizer 90 graus, certo? Temos o Trópico de Capricórnio cortando aqui, ó, bem na cidade de São Paulo aproximadamente aí, ó, né, o Paraguai e tudo mais, para mostrar a zona de incidência do solar. Mas vou explicar isso aqui ao longo da nossa aula, certo? Então, aprendemos que a latitude são paralelos, que vai de norte 90 graus a sul 90 graus também, né? Podendo aí variar de 0, 1, 2, 3 até 90, de 0, 1, 2, 3 até 90, sul até 90, norte. Muito importante guardar isso. Vamos agora para a próxima página aí. Na próxima página nós temos o mapa mundi, como eu disse para vocês. Então aqui nesse mapa ele está mostrando para nós a cidade de Cairo a 30 graus, tá vendo a linha do Equador? Cortando aqui, ó, linha do Equador. Nós temos a 30 graus norte e 2 minutos. Nós temos o quê? A cidade de Cairo, do Egito. E a mais ou menos 23 graus e 31 minutos sul, nós temos a cidade de São Paulo. Como ele está dizendo aqui, ó, veja no mapa mundi a latitude das duas cidades. Latitude, tá vendo os paralelos? Esse paralelo aqui, ó, vai cortando, até 90 graus.
norte até 90 graus sul. Cairo no hemisfério norte e São Paulo no trópico de Capricórnio no hemisfério sul. Muito bem, cortou, nós temos o hemisfério sul. Cortou, nós temos o hemisfério norte. Tudo bem? Aí tem essa historinha que eu achei muito legal. Ó, São Paulo ao meio-dia. O fato de a cidade de São Paulo estar situada sobre a linha imaginária do Trópico de Capricórnio tem implicações importantes, como, por exemplo, a variação da insolação ao longo do ano. E isso é verdade. São Paulo está bem aqui, ó. Quando nós estamos falando de trópicos, é porque a insolação, né? A insolação. O sol vai vir de uma maneira direta para nós, né? Vamos usar o termo técnico assim, que ele vem bem na direção mesmo, né? Nessa região ele pega perpendicularmente, ou seja, de forma reta. A Terra está alinhada com o Sol e o Sol vai incidir sobre esses trópicos, certo? Tanto no inverno como no verão. Bom, no solstício de verão, ao meio-dia, o Sol está a pino e sua luz incide perpendicularmente sobre a superfície paulistana. Já o solstício de inverno, no mesmo horário, o Sol está visivelmente inclinado para o norte. Esse fato passa desapercebido para muita gente, mas não para o mercado imobiliário, uma vez que os apartamentos de face norte, isto é, aqueles que possuem janelas voltadas para o norte, são mais valorizados, pois recebem insolação nos meses de inverno. Tá vendo? A geografia ensina você a ter argumentos até na hora de vender, né? Se você for um corretor futuramente, né, você pode aprender como ter argumentos de venda. Já pensou num frio em São Paulo, 10 graus, né, até menos que isso às vezes, você tiver um apartamento virado para o sol, né, ele acaba por valer mais do que os outros. E isso agrega valor sim. Os apartamentos com face sul, por sua vez, que não recebem luz solar, na época fria do ano, exigem muitas vezes sistemas de aquecimento e combate à umidade, né? Então tem até esse problema de umidade, pode gerar fungos, pode gerar bactérias e tudo mais, né? Também, tá vendo como vira argumento de venda, uma coisa liga a outra, o conhecimento não é desconectado em todas as disciplinas, por isso é importante estudar. Os 4.394 quilômetros que separam os extremos norte, o Monte Caburaí, em Roraima, e o sul, o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul, lá nos extremos mesmo do Brasil, dão uma ideia de sua grande extensão, 4.394 quilômetros, hein? Enquanto o extremo norte é atravessado pela linha do Equador, o centro-sul é cortado pelo Trópico de Capricórnio, né? Igual nós podemos ver aqui, ó, Trópico de Capricórnio, nós estamos o centro-sul, né? Que é o finalzinho do sul, né? do centro, início do sul, nós temos o Trópico de Capricórnio, bem na cidade de São Paulo ali, né? Cortado pelo Trópico. Essa grande variação de latitude altera a obliquidade, isto é, a inclinação dos raios solares que incidem sobre a superfície do território brasileiro. Eu vou mostrar nesse mapinha já. Por esse motivo, enquanto a maior parte do país registra temperaturas elevadas o ano todo, características do clima tropical equatorial, o extremo sul apresenta temperaturas médias anuais mais baixas e maior amplitude térmica anual, isto é, a maior variação de temperatura ao longo do ano, características do clima subtropical. Então vamos lá, vamos tentar entender isso aqui. Podem ver, primeiramente, quero chamar a atenção pelo eixo de inclinação da Terra. A Terra não está totalmente inclinada, né, de uma maneira reta. E nós temos aqui também o eixo de inclinação. Porém, né, quando nós estamos, a Terra ela faz um movimento de translação. Imagine que aqui é o Sol. Então a Terra faz um movimento de translação, que é a volta completa em torno do Sol. Né? E a Terra também faz o seu movimento de rotação, que é girar em torno do seu próprio eixo.
Nesse sentido, vocês podem ver o seguinte, que quando nós estamos em junho, o hemisfério norte, ó, hemisfério norte, ó, eu vou colocar aqui, ó, o hemisfério norte, corta bem no meio aqui pra gente tomar uma ideia, ó, aqui, ó, bem nesse meio aqui, ó, o hemisfério norte recebe mais raios solares. Então isso quer dizer que em junho, enquanto nós estamos passando frio aqui, eles estão no verão, na região deles, tá vendo? Quando acontece ao contrário, em dezembro, por causa do eixo de inclinação da Terra, já o hemisfério sul, tá vendo aqui, ó, o Equador, o hemisfério sul está recebendo mais raios solares do que o próprio hemisfério norte. Em dezembro, podemos falar Jingle Bell, Natal e tudo mal, mais um Natal gelado, Natal frio, para quem? Para o pessoal norte-americano, né? O pessoal do hemisfério norte estão passando mais frio, né? Enquanto nós estamos no verão, certo? Incidência de maior raios solares e um calor que só Deus, né? Muito bem. Em junho, a inclinação do eixo de rotação da Terra faz com que o hemisfério norte receba maior quantidade de raios solares que o hemisfério sul. Já em dezembro, é o hemisfério sul que recebe mais radiação solar. O hemisfério que recebe maior quantidade de luz solar durante os períodos de solstício possui dias mais longos e mais noites. Já já vou explicar o que é solstício e equinócio, tá? Então, aqui ele coloca assim, ó, variedade de clima decorrente da variação de latitude, ou seja, daquela que corta o Equador e nós podemos contar 90 graus norte e 90 graus sul, nós estamos falando da latitude. Essa variação, ela altera o que? A natureza, né? Principalmente a flora do Brasil, pois favorece a ocorrência de uma ampla diversidade de paisagens vegetais, certo? Então, podemos ver que a incidência de raios solares, né, de uma maneira perpendicular, pode contribuir para a flora de um país, certo? Tem outros fatores também, mas isso também contribui. Beleza? Vamos falar agora da longitude. Quando falamos de longitude, nós podemos entender que é o ocidente, a oeste, e a leste nós temos o oriente. Como assim, professor? Vamos ver. Conceito, grifa aí no seu livro, grifa aí. Longitude. A longitude corresponde à distância em graus de um ponto de qualquer em relação ao meridiano de Greenwich, linha imaginária que passa sobre o observatório do mesmo nome, situado em Londres, né? Lá em Londres tem esse observatório com o mesmo nome, Greenwich, tem gente que fala, ou Greenwich, tanto faz. Esse meridiano divide a Terra em dois hemisférios. Quem sabe? Hemisfério sul e o hemisfério... Não, em dois, o que ele falou aqui? Não foi dois hemisférios, né? O hemisfério leste e o hemisfério oeste. Então, de oeste, podemos falar ocidental. Olha o O para lembrar. E o leste, nós podemos lembrar de oriental, certo? O Brasil localiza-se integralmente no hemisfério ocidental, como nós começamos a nossa conversa, a nossa aula lá no início. A variação de latitude, ou seja, da linha do Equador, 90 graus norte, 90 graus sul, gera uma sucessão de paisagens climatobotânicas, certo? Já aprendemos isso, que ela altera a flora. Por outro lado, a grande extensão leste-oeste do território brasileiro, isto é, a sua enorme variação de longitude é responsável pela existência de 3 fusos horários em nosso país. Na verdade, essa informação já está furada. Sabe por quê? Porque na verdade não são mais 3, mas 4 fusos horários. Né? Nós temos o fuso horário aqui, ó, começando em Fernando de Noronha, nós temos uma linha que corta bem aqui, ó, né? Que é nós estamos a -2 do meridiano de Greenwich, ou seja, se estamos a -2, nós temos aqui, ó, -3 na região, aqui está mostrando a Bahia, mas nós temos também
Distrito Federal, horário de Brasília, né, que nós podemos dizer aqui, ó, -3. Temos também aqui a -4, nesta região daqui da Rondônia e tal. E do meridiano de Greenwich já temos Acre. Pela lei 11.662, tem aqui o -5 colocado também. Então o Brasil tem 4 fusos horários. O livro aí já está um pouquinho desatualizado. Atualizou de novo. Lei 11.662, que altera, ou seja, coloca mais um fuso horário no Brasil, certo? Muito importante saber isso aí. Nesse sentido, pessoal, depois de entender sobre fusos horários, só quero deixar o seguinte. Lá no meridiano de Greenwich, imagine que ele está aqui, ó. Então nós estamos a 0 horas, meia-noite, imagine. Então, a 15 graus para trás nós temos -1. Para mais 15 graus nós temos -2. Para mais 15 graus nós temos -3. Para mais 15 graus nós temos -4. Para mais 15 graus nós temos o -5. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Lá do ponto 0 nós estamos à meia-noite. Do ponto -1 nós estamos a 11 horas da noite de um dia anterior. Então imagine que aqui é dia 2. Meia-noite do dia 2. 0 horas, né? 0 horas do dia 2. Estamos aqui no dia 1, 11 horas da noite. Estamos aqui no dia 1, 10 horas da noite. Estamos aqui no dia 1, 9 horas da noite. Estamos aqui no dia 1, 8 horas da noite. E estamos aqui no dia 1, 7 horas da noite. Entenderam como é que faz a continha? Então eu vou tentar explicar de uma outra maneira assim para vocês. Ó, vou abrir o Excel aqui, vai ficar facinho para a gente entender. Vamos abrir o Excel. Então imagine aqui, ó, Londres, à meia-noite, certo? Ponto 0. E eu tenho o ponto -1, o ponto -2, o ponto -3 e o ponto -4, certo? Meia-noite. No Brasil nós temos esses 4 fusos horários, né? Então meia-noite em Londres. Aí eu tenho aqui o -1. Aqui eu vou colocar Fernando de Noronha para vocês. Fernando de Noronha, né? A ilha de Fernando de Noronha, belíssima ilha. Aí nós temos aqui Brasília, para situar, vamos por Brasília. E eu vou colocar aqui Rondônia. E eu vou colocar aqui, ó, nesse -5 aqui, ó, -5. Eu vou colocar o Acre. Acre, deixa eu alterar. Isso. Pronto. Imagine então que nós estamos a 0 hora, não é? De Greenwich a 0 horas. Lá em Londres, meia-noite. Então, meia-noite lá, no ponto -1, que são umas das ilhas aí também, nós podemos dizer. Deixa eu ser mais preciso para vocês. Eu estou sem um mapinha aqui, mas eu posso dizer para vocês que estamos aí no -1. Vai. Então aqui que hora seria? Se estamos à meia-noite, 23 horas do dia 1º, né? Imagine que aqui é o dia 2, 0 horas do dia 2. Dia 2. Então eu vou pôr aqui, ó, no dia 1, porque nós estamos voltando, né? No dia 1, que é tudo dia 1, né? Porque tá tudo menos. Então, ó, tudo dia 1, certo? E aqui, então, nós estamos, se estamos 23 horas aqui, 22 horas aqui. E aqui, 21 horas. E aqui, nós estamos às 20 horas. Opa! E aqui, estamos a 19 horas. Aí, para ser mais preciso na nossa aula aí, ó. Então, eu vou colocar bem alinhadinho, só para ficar um pouquinho mais didático pra gente aqui, ó. Então, imagine o seguinte. Em Londres, é meia-noite. Que hora é no Acre? Nós estamos a 19 horas. E se nós fizermos um exercício assim, ó? Então eu vou alterar aqui. Imagine o seguinte, eu vou mudar toda hora. Imagine que nós estamos no dia 2, vai. Só que eu estou às 3 horas da manhã em Londres. E agora? Aqui é dia 2 ou dia 1? Isso. Estamos ainda no dia 2. Então que hora será aqui? 2, né? 2 horas da manhã. Então nós estamos aqui no dia 2, dia 1. Estamos no dia 2, né? Que hora será aqui? 1 hora da manhã. Então aqui nós estamos à meia-noite. Já é dia 2, né?
Então estamos à meia-noite no horário de Brasília, estamos às 3 horas da manhã de Londres. Rondônia, que hora seria? Seria 23 horas do dia 1. E, para finalizar, nós estamos a 22 horas, né, no Acre, enquanto é 3 horas da manhã em Londres, e assim vai o mundo inteiro. Para fazer essa conta é muito fácil, né? É só você saber que o meridiano, que hora era o meridiano de Greenwich. Então imagine que agora, né, vocês estão vendo a minha tela aí, que agora são 18 horas e 36 minutos aqui no estado de São Paulo. Então nós estamos 18 horas e 36 minutos, aonde? No horário de Brasília, né? Então eu vou pôr aqui, ó, 18 horas 36 minutos para a gente fazer junto. Aqui, ó, no dia 25. Dia 25. Então, que hora vai ser na ilha de Fernando de Noronha? 19 horas 36 minutos do dia 25. E aqui nós podemos dizer que nós estamos a 20 horas 36 minutos, né, no dia 25. E em Londres, que hora vai ser? Nós estamos no dia 25, né? Só que nós estamos a 21 horas e 36 minutos. Muito importante, principalmente agora na hora da pandemia, né? Se alguém quiser fazer uma live para o mundo inteiro saber, né? Não começa muito tarde não, começa aí por volta das 18 horas, que quem tiver lá no continente europeu pode estar assistindo, né? Que ainda é 9h30 da noite, alguém pode estar assistindo. Se você começar às 9h30 da noite, vai estar mais de meia-noite lá já e vai atrapalhar a sua live. Então, muito importante isso para quem quer aprender, beleza? Vamos lá, então. Agora, seguindo o nosso assunto, vamos interpretar os fusos horários. Aqui ele diz o seguinte: alguns movimentos da Terra devem-se à atração e repulsão exercida por outros corpos celestes, especialmente os planetas do sistema solar. Dentre esses movimentos, os mais importantes são a rotação, que o planeta executa e gira em torno de seu próprio eixo, ou seja, a Terra gira em torno de si mesmo, como eu já falei, e o movimento de translação, que ela executa em torno do Sol, certo? Aí ele coloca aqui, ó, como a Terra gira no sentido oeste, certo? Oeste, leste, aonde é o oeste? Para cá. E aonde, né? Onde que está aqui? As localidades mais orientais, ou seja, mais a leste tem horas adiantadas, enquanto as localidades mais a oeste têm horas mais atrasadas em relação ao ponto em que você estiver. Então, ou seja, oeste, leste. Então, imagine aqui, ó, o sol está passando e vem iluminando tudo, né? Nós estamos a oeste, leste, ele vem iluminando e a Terra vai girando, 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 né? Então, ou seja, a oeste nós temos horas atrasadas e a leste nós temos horas adiantadas. E aqui eu queria mostrar para vocês o equinócio e o solstício. No equinócio de março, o solstício de junho, aqui nós estamos no equinócio de setembro e no solstício de dezembro. O que é isso, professor? Equinócio é quando o dia e a noite contêm a mesma quantidade de horas. 12 horas dias, 12 horas noite. Beleza? Fácil? Fácil, né? Quando acontece isso para nós aqui? 21 de março. Quando acontece isso aqui no Brasil, também de novo, 23 de setembro. Início da primavera, né? Início do outono. Do outono? É isso mesmo, né? Isso, início do outono. Então, o solstício de 21 de junho, o solstício de 21 de junho, nós temos aqui, ó, 21 de junho, com o início do inverno. Até colocou aqui para nós, o solstício de inverno, né? E o solstício de verão. Para nós, junho é inverno. Para nós, também, em dezembro, o solstício é em dezembro. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que quando dizemos sobre solstício, pode ter mais horas de dia. Olha só, na próxima página vai colocar, virem a página aí.
Olha só, ele coloca aqui para nós. O equinócio é a data em que o dia e a noite apresentam a mesma quantidade de hora. Foi o que eu expliquei. 12 horas dias, 12 horas não. O solstício, com muita cautela, você tem que tentar entender isso aqui. Ó. É a data em que o dia e a noite apresentam a maior assimetria possível. O solstício de verão ocorre quando o período de insolação, dia, é maior do ano. É o maior do ano. Então, você pode perceber o seguinte, ele diz assim, ó, por sua vez, o solstício de inverno ocorre quando se registra a noite mais longa do ano. Então, começou o solstício de inverno, olha só, quando começa o solstício de inverno? Em 22 e 23 de dezembro no hemisfério norte. Certo? Nós estamos tendo aqui, ó, solstício no hemisfério sul, é solstício de inverno aqui no hemisfério norte. Aqui, ó, no solstício de inverno, aqui a noite é mais longa do que o dia. Aqui a noite é mais longa do que o dia. Aqui o dia é maior do que a noite. Aqui o dia é maior do que a noite. Certo? Que data no Brasil? 22 e 23 de dezembro. Então você está lá em 22 e 23 de dezembro, é quase 9 horas da noite, está claro. Aqui no Brasil, principalmente aqui no estado de São Paulo, onde nós estamos localizados. 9 horas da noite ainda está claro. Por quê? Porque o dia tem mais insolação. Certo? É isso que eu tinha para passar para vocês. Na próxima aula aí, ó, é importante dar uma lidinha nisso aqui. E o horário de verão no Brasil, extinguido em 2018 pelo atual presidente da República. Tá bom, pessoal? Podemos já deixar amparado esses estudos, essa videoaula do G8, para que nós possamos inverter um pouquinho os nossos estudos. Beleza? Tchau, até mais.